Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe neste domingo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Tem uma palavra de ensino, uma palavra de sabedoria, de conhecimento, para que nós possamos vencer na vida, para que nós possamos ser mais vitoriosos, para que nós possamos entender os planos de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso estudo aqui nesta manhã. Que bom ter você aqui nos acompanhando. Não importa a sua religião, não importa qual é a sua placa de igreja, o importante é você estar aqui aprendendo mais de Deus, amém? Aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus Cristo, e todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Esse ensinamento é grátis, é gratuito, né? Como disse Jesus, de graça recebeste, de graça dás também, amém? Então tudo, nós estamos aqui para te ajudar, orientar através da palavra de Deus, para que você possa ter uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta manhã de domingo, eu tenho uma palavra para mudar alguns segredos que eu quero trazer para você aqui nesta manhã, para que você possa ter uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para este ano que se inicia, para este ano que vai iniciar, né? Para que Deus possa abençoar você poderosamente no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos de fluxo de sangue e que havia padecido muito com os médicos gastando tudo que tinha e nada aproveitando com isso, antes indo de mal a pior. E ouvindo falar ela de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Porque dizia: se eu somente tocar as suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que saiu virtude de si, voltou para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe: Senhor, seus discípulos... E disseram seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhou ao redor para ver quem fez isso. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido temendo e tremendo, aproximou e prostou-lhe diante e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Somente até aqui, para que nós possamos estar ministrando nesta manhã uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética que vai direcionar a sua vida, uma palavra que vai fazer muita diferença na sua vida para este ano que se inicia, amém? Para este ano que vai começar 2024, para que você possa ser poderosamente abençoado, amém? Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã nós pedimos a tua bênção, a tua graça, sabedoria, entendimento, ó Pai, e conhecimento, para que nós possamos entender a tua vontade, o teu querer sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, através desta palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus. Ensina os teus filhos, ensina-me nessa manhã, Senhor, cada dia mais e mais, para que nós possamos aprender mais de ti, porque tu és um Deus digno de toda honra e toda glória. A ti seja dado todo louvor e toda honra no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos aprender com esta mulher, com as ações, com as atitudes, com a determinação dela. Nós vamos aprender como vencer os obstáculos e para nós conquistarmos as nossas vitórias. Amém? Antes de nós alcançarmos os nossos sonhos, as nossas vitórias, antes de nós alcançarmos os nossos objetivos, nós precisamos vencer alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo daquela mulher, o primeiro obstáculo dela, ela tinha que vencer a fraqueza dela. Eu te pergunto nessa manhã, qual é a sua fraqueza? Qual é a sua pior situação que você está vivendo hoje? É o vício, depressão, angústia, desemprego, decepção com pessoas, tudo de ruim acontecendo na sua vida? Aquela mulher, ela estava no fundo do poço. Eu quero dizer para você que o fundo do poço é o último lugar que você possa estar, porque não tem mais lugar para você ir. Então o que você deve fazer é olhar para cima e acreditar, vencer essa fraqueza. Ela precisava vencer a fraqueza dela, porque há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue e não sarava, não curava. Aquela mulher, ela estava fraca, padecida. Então ela precisava vencer a fraqueza dela.
Primeira coisa que você precisa vencer é as suas fraquezas. Aquilo que te faz fraco. Aquilo que é o ciúme, é a inveja, é os vícios, é a raiva, é o descontrole emocional. Então você precisa primeiro vencer as suas fraquezas. Segundo, ela precisava vencer o preconceito. Ela precisava vencer o preconceito. Ela foi chamada de certa mulher pelo escritor, uma certa mulher que veio por detrás. Ela precisava vencer o preconceito. E quando o escritor vai se referir a Jairo, ele fala assim, e Jairo, o chefe da sinagoga, havia um certo preconceito, né? Por causa dela ser uma mulher, que antigamente as mulheres não tinham valor como tem hoje. Então, era uma sociedade machista. Então, por isso que foi chamado de uma certa mulher. Às vezes, você também precisa vencer alguns preconceitos. Você precisa vencer alguns preconceitos. Às vezes você fala, não, isso é coisa do passado. Não, isso é coisa atual. Ainda existe preconceito, não é tão aflorado, mas ainda existe muitas pessoas preconceituosas por causa da cor, por causa da estética física, por causa de um ser mais feio, por causa de um ser mais bonito. Então existe ainda um certo preconceito com as pessoas, por causa do tamanho, por causa da cor, por causa de ser pobre ou por causa de ser rico. Ainda assim existe preconceito no nosso meio. A primeira coisa que ela precisava vencer era este tipo de preconceito. E você também precisa vencer este preconceito para você poder vencer na vida. E o maior problema é quando se tem preconceito dentro com as pessoas da mesma cor, da mesma etnia, da mesma igreja, pessoas dentro da igreja que não se dão umas com as outras, pessoas preconceituosas. Então, esse preconceito precisa acabar, né? Em qualquer âmbito social das nossas vidas, nós precisamos vencer o preconceito. Terceira coisa que ela precisava, terceiro obstáculo que ela precisava vencer era a duração do sofrimento dela. A duração do sofrimento dela. A Bíblia conta que ela estava há 12 anos com esse sofrimento. Desde do seu primeiro fluxo de sangue, né? Desde o seu primeiro fluxo de sangue, ela não parou mais. Aquele fluxo era para durar 7, 8 dias, mas já estava durando há 12 anos. Há 12 anos durando esse fluxo. E ela não podia voltar para casa. Imagina, ela morava agora desde os 12 anos. Se ela tinha 12 anos, uns 10, 12, 13 anos. Imagina que ela tinha aí de 20 a 24 anos de idade. E desde quando ela teve a sua primeira menstruação, ela não voltou para sua casa. Ela vivia no arraial. Imagina a situação dessa menina. A duração do sofrimento dela. Eu quero dizer para você que o seu sofrimento termina hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Termina hoje. Quarto, ela precisa vencer o obstáculo da vida financeira. Quantas pessoas precisam vencer este obstáculo da vida financeira? Porque a vida financeira interfere na vida espiritual e na vida emocional. Se você não tiver uma vida financeira equilibrada, a vida financeira ela vai interferir. Se você não souber cuidar das suas finanças, se você não souber cuidar do dinheiro, se você não souber lidar com o dinheiro, vai afetar as outras duas áreas da sua vida, a sua vida emocional e a sua vida espiritual. Eu sempre digo que as três precisam andar, essas três áreas das nossas vidas, elas precisam andar juntas. Vida espiritual, emocional abençoada, equilibrada, vida emocional equilibrada e vida financeira equilibrada. Para que você possa ter uma vida abençoada. Então aquela mulher, ela estava destruída, quebrada no vermelho financeiramente. Então você precisa vencer esses obstáculos da sua vida financeira. Gastar menos, é o que eu sempre digo. Saber aonde vai colocar o seu dinheiro, não gastar com aquilo que não é pão. Então você precisa vencer este obstáculo. Quinto obstáculo, a distância dela até alcançar o seu alvo, que era Jesus Cristo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Talvez a distância entre você e os seus sonhos pode ser geográfica, temporal ou posicional.
A distância entre você e os seus sonhos pode ser geográfica, temporal ou posicional. Geográfica, ou seja, talvez você tenha o sonho de viajar, o sonho de ir para os Estados Unidos, o sonho de fazer alguma coisa. Talvez esse sonho seu é geográfico. Talvez a distância é geográfica. Talvez os teus sonhos, eles podem ser temporal. Você pode ter esse sonho geográfico de viajar, estudar, fazer alguma coisa, ser alguém, ano que vem, crescer espiritualmente, crescer nas suas áreas. Isso pode levar algum tempo, pode ser temporal, ou pode ser posicional. Talvez o seu sonho é crescer de cargo, né? Crescer mais um nível de cargo na sua vida, na empresa onde você trabalha, na igreja. Talvez o seu objetivo, o seu sonho é esse. A distância dela, esse era um obstáculo que ela precisava vencer, a distância dela até os sonhos dela. Pode ser geográfico, temporal ou posicional. Sexto, ela precisava vencer a multidão. Qual é a multidão que impede de você alcançar, obter a sua vitória? Você precisa vencer a multidão das pessoas que você não vai conseguir, a multidão das pessoas que falam que você não é nada, vencer a multidão que impede você de crescer, a multidão que fala que você não vai conseguir, que fala que você não vai vencer. Então você precisa vencer essa multidão. Ela rompeu aquela multidão. Ela rompeu a multidão e conseguiu tocar em Jesus. Então você precisa vencer a multidão que diz não para você. Você precisa vencer a multidão que fala que você não vai conseguir. Você precisa vencer a multidão que te arrasta para trás, que te empurra para trás, que diz que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Você precisa vencer essa multidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Somente quem não desiste consegue vencer esses obstáculos. Amém? Então não desista. Não desista, mas agora eu vou te contar o segredo dessa mulher. O segredo que ela teve para poder obter a cura dela. Por que ela conseguiu vencer a multidão? Por que ela conseguiu a sua cura? Porque como ela, uma mulher debilitada, uma mulher fraca, uma mulher frágil, uma mulher que não podia sair do arraial, ela conseguiu a sua vitória. Você vai conhecer o segredo dela nesta manhã em nome de Jesus. O segredo dela, primeiro, ela tinha um sonho. Você precisa ter um sonho, um objetivo, você precisa ter visão. Ela tinha um sonho, o objetivo dela era ser curada. É ser curada daquele mal que ela estava. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Qual é aonde você quer chegar? Qual é a visão que você a visão aonde você quer chegar? Eu quero dizer para você, mesmo que você não realize completamente os seus sonhos, mas você vai estar mais perto dos seus sonhos. Mas quando você luta, quando você sonha, quando você tem um objetivo, quando você planeja, talvez você não vai chegar tão perto. O seu objetivo é aqui, chegar aqui. E você está aqui. Mas se você chegou até aqui, quer dizer que você já está quase perto do seu sonho. Não importa. Não importa se você vai demorar um pouco, mas o importante é que você vai estar cada vez mais perto dos teus sonhos. Eu quero contar a história de que você não pode perder a visão do seu milagre. Você não pode perder a visão do seu milagre. Os cientistas fez uma experiência com 2 ratos. O primeiro rato colocou o rato numa sala dentro de uma vasilha de água, dentro de um balde de água, com a luz apagada. E apagou aquela luz ali dentro daquela sala, ficou tudo escuro. E o rato que eles colocaram dentro daquele balde, ele, dentro da água ali, ele nadou, passou algumas horas aquele rato morreu. Ele morreu afogado, não conseguiu. E fez a mesma experiência com outro rato, colocou o rato dentro do balde de água, só que com a luz acesa, com as luzes acesas. E aquele rato, ele durou mais de 3 dias ali, tentando, nadando. Por quê? Porque ele tinha visão, ele estava enxergando. O rato que colocaram na escuridão, ele não conseguia ver nada, por isso que ele morreu. Então você precisa manter a sua visão acesa, você precisa manter os seus olhos acesos, você precisa saber aonde você quer chegar, você precisa ter visão clara, aonde você quer chegar. Aquele rato que tinha luz ali, ele durou mais de 3 dias, nadando, persistindo, querendo sair daquela situação, querendo sair daquele balde.
Porque a luz estava acesa, porque a luz estava sobre ele, ele conseguia enxergar, ele conseguia ver aonde é que ele ia, para onde que ele queria ir. Assim somos nós também. Você não pode perder a sua visão, a luz, né? A luz é a palavra de Deus que faz nos enxergar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Aleluia! Então, o segredo dela, o primeiro segredo dela é o sonho, o objetivo, a visão, aonde você quer chegar. Segundo, determinação. Determinação é um desejo forte acima do desânimo. Acima do desânimo. Ela desejou, o objetivo dela era tocar em Jesus. A determinação dela era: se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Essa era a determinação dela. Se eu somente tocar, eu vou ser curado. Eu vou ser curada. Você precisa ser determinado aonde você quer chegar. Aonde você quer tocar. Ela estava determinada. Determinada é um desejo forte acima do desânimo. Terceiro, a motivação dela. Motivação supera qualquer crise. A motivação dela era a cura. Ela sabia que se ela tocar em Jesus Cristo, ela seria curada. Ela seria liberta. Ela seria transformada. Então, a motivação faz você vencer qualquer crise. Qual é a motivação sua? Qual é a sua motivação para você vencer na vida? Quarto, reconhecer os seus limites. Reconhecer os seus limites. Ela disse assim: eu vou somente tocar. Somente tocar. Eu vou somente tocar. Você precisa reconhecer os seus limites. Até onde você consegue ir. Até onde você vai. Quinto, ela teve um planejamento estratégico. Ela precisava de um planejamento estratégico para chegar até Jesus, sair do arraial, que era proibido ela sair do arraial, porque se ela fosse pega fora do arraial, ela poderia ser apedrejada até a morte. Então ela teve um planejamento estratégico. Ela planejou como chegar até o mestre. Ela saiu do arraial, se disfarçou, passou no meio da multidão com toda a sua fragilidade, com todo o seu sofrimento e conseguiu tocar no mestre. Você precisa de planejamento. Por isso que eu sempre digo, fazendo os planos, faça os seus planos para 2024. Planeje a sua vida espiritual, planeje a sua vida emocional, sua vida com a sua família, planeje a sua vida financeira, para você conseguir alcançar o seu sonho, o seu alvo. Sem planejamento, ninguém cresce. Todos nós precisamos de um planejamento. O próprio Deus planejou tudo. O próprio Deus, ele teve uma ideia e planejou e colocou isso em ação. Então nós também precisamos planejar. O sexto segredo é você estar preparado para o risco. Ela poderia, igual eu já disse, ela poderia ser apedrejada até a morte. Mas ela correu o risco. Existem decisões, existem situações que talvez você vai correr o risco. Mas você precisa estar preparado para correr esse risco. Para que você possa receber o seu milagre, para que você possa mudar de vida, para que você possa vencer os obstáculos da vida. Você precisa correr o risco. Às vezes você vai precisar tomar algumas decisões difíceis, mas você vai ter que tomar essas decisões. Amém? Mas vale a pena correr o risco. Ninguém queria enfrentar o gigante Golias. Ninguém queria enfrentar o gigante Golias. Mas Davi correu o risco. Davi, ele correu o risco. Não, eu vou enfrentar esse gigante. Além das premiações, né, de casar com a filha do rei, ser isento de imposto, nunca mais ia pagar imposto, vai morar no palácio, ainda por cima, e será nomeado como príncipe, né? Porque vai casar com a filha do rei. Então, vale a pena correr o risco, como Davi correu o risco. Às vezes você vai tomar decisão, mas vai valer a pena. Vai valer a pena você lutar, vai valer a pena você correr o risco. Por quê? Porque Davi, ele correu esse risco e ele conseguiu vencer o gigante Golias. Amém? Para você vencer os obstáculos e ter vitória, ela tinha que ter fé em duas dimensões. Para você vencer os obstáculos da vida, você precisa ter a sua fé em duas dimensões. Primeira dimensão de fé dela, ela acreditou que ela poderia alcançar Jesus e tocar nele.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você pode ser mais do que vencedor. Você precisa acreditar que você pode vencer essa batalha. Você precisa acreditar e crer em você também. Porque se você não acredita nem em você, como que Deus vai fazer algo por você? Se nem mesmo você acredita em você, como que Deus vai fazer algo por você? Então você precisa acreditar que você pode conseguir. Ela acreditou, aquela mulher, ela acreditou que ela poderia tocar em Jesus e ser curada. Ela acreditou que poderia chegar, vencer aqueles obstáculos, através da determinação, dos objetivos, dos sonhos dela, da motivação que levou ela, o planejamento que ela teve. Ela sabia que ela poderia tocar Jesus, ela acreditou que ela poderia tocar. Então, a primeira pessoa que essas duas fés você precisa ter essa fé você precisa ter em duas dimensões. Primeiro, acreditar em você, acreditar que você pode conseguir. Acreditar que você pode ir mais longe. Acreditar que você vai vencer. Acreditar que você é mais que vencedor, porque você é filho de Deus. Você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Ela acreditou nela. Ela acreditou nela. E segundo, ela acreditou que somente o Senhor Jesus Cristo poderia curá-la. Que somente o Senhor Jesus Cristo poderia fazer este milagre nessa vida, na vida dela. Então, você precisa ter a sua fé precisa estar em duas dimensões. Acreditar em você, que você vai conseguir vencer em nome de Jesus, e acreditar que o Senhor Jesus Cristo é que vai fazer todo milagre na sua vida. É Ele que vai fazer tudo na sua vida. Amém? É isso que você precisa guardar no seu coração. Ela acreditou que só o Senhor Jesus poderia fazer milagres na vida dela. Aleluia! Por quê? Por que ela acreditou? Porque ela ouviu falar de Jesus lá dentro do arraial. Enquanto ela vivia lá dentro do arraial, chegava gente, porque ali chegava mulheres, ficava 8 dias, depois de 8 dias ia embora. Ela era a única que ficava ali no arraial. Todas as mulheres que entravam ficavam 8 dias e iam embora para suas casas, no arraial das mulheres. E ali, e vinha mulheres e contava muitas histórias ali. Nossa, tinha um homem chamado Jesus, Filho de Deus. Ele fez muitos milagres, coxos andar, cegos enxergarem, curando leprosos, pregando a palavra de Deus. Então, quando ela ouviu lá dentro do arraial que tinha um homem que poderia fazer grandes milagres, ela acreditou. Por isso que ela disse, dentro do coração dela, ela disse, então, se eu somente tocar este homem, eu vou ser curada. Oh, aleluia. Tudo começou lá dentro do arraial. Ela estava presa lá no arraial, ela não poderia sair. Então ela começou a ter essa estratégia mirabolante de sair do arraial e tocar nas vestes do Senhor Jesus e ser curada. Ela ouviu falar destes milagres. E tem pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de conversão, de crente, de igreja, ouve a palavra todos os dias, mas não crê mais em milagres, não crê que pode ser curado, não crê que pode ser liberto das suas doenças, das suas enfermidades. Mas Jesus Cristo, Ele está aqui nesta manhã para te curar e te libertar de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus Cristo mudou a história daquela mulher, e Ele também vai mudar a sua história em nome de Jesus. Primeiro, Jesus curou ela. Jesus curou ela Jesus curou ela espiritualmente, Jesus curou ela fisicamente e Jesus curou ela emocionalmente. Jesus curou ela nas 3 áreas da vida dela. Jesus a curou emocionalmente. Antes ela era chamada de certa mulher, uma mulher imunda. Era chamada de mulher imunda. Mulher que não poderia fazer nada. Ela foi chamada de uma certa mulher, mas Jesus Cristo chama ela de filha. O Senhor Jesus Cristo chama ela de filha, restaurando assim a vida emocional dela, restaurando assim a vida dela, porque antes ela era chamada de uma imunda, de uma mulher qualquer, de uma certa mulher, mas agora ela é chamada de filha. É assim que Jesus faz. Antes nós éramos criaturas. E hoje, através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. Aleluia. Segundo, Jesus reintegra ela à sociedade. Tornou pública a cura dela.
tornou pública a cura dela, Jesus reintegra ela à sociedade, dizendo assim para ela: olha, fica livre deste mal. Fica livre deste mal. Então, quando Jesus fala assim, você está livre deste mal, ou seja, Jesus está tirando ela de dentro do arraial, desse sofrimento de 12 anos, e coloca ela de novo dentro da sociedade. Aí ela pode voltar para a família. Ela pode voltar a ter sonhos como ser mãe, como ter um casamento, como ter uma vida social normal. Jesus reintegra ela socialmente. É isso que Jesus faz em nossas vidas. O Senhor Jesus acabou com o sofrimento dela, dizendo assim, vá em paz. Ou seja, Jesus curou ela. Curou a doença física dela. Curou a doença física dela. E Jesus trabalha no espiritual dela, dizendo assim, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aleluia. Que palavra abençoada. Amém? Que você possa ter aprendido com essa mensagem nesta manhã. Amém? Não desista dos teus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Vai surgir obstáculos, sim, com certeza, mas você pode vencer em nome de Jesus. Amém? Faça como esta mulher. Faça como essa mulher. Acredite que você pode chegar mais longe ainda. Eu creio que você pode chegar mais longe. Independente do que você esteja passando. Independente se você está no fundo do poço. Independente se as coisas, se as situações. Independente se tudo está dizendo não. Mas eu venho nesta manhã aqui te dizer, sim, Deus, Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra. Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente domingo. Amém? Um excelente almoço. Que você tenha um excelente domingo. E hoje à noite temos culto. Em nome de Jesus. Amém? Aproveite, curte, compartilhe. Amém? Convide pessoas para estar se inscrevendo no meu canal. Para que vocês possam ser poderosamente abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Curte aí, se inscreva no canal e todos os dias tem uma palavra abençoada para o seu coração. De segunda a sexta nós temos Manhã com Deus, sábado de manhã tem Shabbat Shalom e domingo de manhã, né, como hoje, nós temos esse estudo abençoado para abençoar a sua vida, abençoar o seu lar e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje à noite eu vou estar entregando à igreja, vou estar passando para a igreja o Projeto de Vida 2024. Amém? Venha participar conosco no nome do Senhor Jesus no Projeto de Vida 2024. Hoje à noite, a partir das 19 horas, estarei entregando o Projeto de Vida para abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.